Então eu desejo boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nessas formações dos seculares contemplativos. É um momento para nós muito especial, porque nós temos contato com pessoas únicas e irrepetíveis, e me faz lembrar de uma prática que, segundo os amigos próximos do Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele fazia. Quando ele estava diante de uma pessoa, ele olhava fixamente no rosto dela e no olhar dela. E segundo ele pensava assim, minha nossa, estou diante de uma pessoa única. Não é um entre os outros, não é anônimos, é uma pessoa única. E ele fazia essa relação de uma experiência praticamente mística, né? De perceber a presença de Deus nessa pessoa única. Então, para nós é muito importante. Eu creio que não simplesmente por afinidades, mas pela unidade. E então, nesse terceiro encontro e nossa meditação sobre o segundo ponto da regra, vamos meditar sobre a Eucaristia, né? Para nós iniciarmos, como de costume, eu gostaria de convidar vocês para nós iniciarmos um momento de meditação. Eu lembro, gente, uma vez eu vivi por um tempo com o Frei Everton, e eu lembro uma vez que nós fomos numa montanha, e eu muito sapeca, numa montanha, numa colina, lembra, Frei, no Sapopema, que nós subimos ali, e fizemos uma trilha lá, sei lá quantas horas para subir, e chegamos lá no alto. Só que o meu olhar era extremamente curioso, né? Era que queria descobrir todos os cantos, até embaixo da rocha, né? Então, eu lembro de uma frase que assim me marcou bastante, e que essa semana o Papa Francisco recordou também, e no final da reunião eu vou ler essa pequena frase. Mas a frase, alguma coisa que o Frei dizia era a seguinte, que eu não precisava devorar aquilo que eu estava vendo, eu podia contemplar. Então eu não precisava, era muito belo, muito bonito, mas eu não precisava me apossar daquilo. E mais ou menos esse é o exercício da meditação, né? Nós ficamos diante da beleza, mas nós não devoramos a beleza. Nós não tentamos aprendê-la como num estudo. No estudo a gente tenta aprender o ensino intelectual, né? Na meditação, mais do que aprender esse ensino, é nós contemplar o ensino. E daí na qual nós temos um mestre que é único, né? O próprio Jesus. Quem poderia ser melhor do que ele? E para isso nós sempre vamos utilizar a palavra de Deus nas nossas meditações, não só entre nós aqui, mas nas nossas meditações pessoais, né? E eu gostaria de convidar vocês para esse momento de meditação. Para nós iniciarmos, vamos adequar a nossa postura, primeiramente, né? Às vezes sentamos meio relaxado, mas sentar com a lombar ereta, ao invés de nós puxarmos o ombro para trás, fazemos assim com a cabeça. Inclinamos e puxamos para trás. Isso já endireita a postura e faz com que a gente tenha o nosso queixo retilíneo ao chão. Então, contato dos pés no chão, de preferência vocês sentarem, né? E as mãos, se vocês quiserem colocá-las abertas para cima ou nas pernas, fiquem livres. Só não evitem cruzar tanto os braços ou as pernas, evitem cruzar os dedos, porque isso são sinais de fechamento, né? São sinais de cascas que criamos, sinais de resistência. Quando alguém fica assim, é que ele está resistente, né? Mas agora, quando alguém está aberto, ele fica... A postura também comunica.
Então eu convido vocês a ficarem assim e aí nós vamos iniciar um exercício de respiração para depois lermos o trecho bíblico de Êxodo, na qual acontece a grande passagem do povo para a libertação, é Páscoa do Senhor. E nesse trecho bíblico é muito interessante percebermos como Deus refere-se a esse alimento que eles vão receber. E eu, assim, poderia explicar pontos por pontos o texto, mas eu acho que não é essa a importância, não é nós devorarmos o trecho bíblico, mas o que esse trecho bíblico ressoou em mim. Se não ressoou, ao menos nós ficamos perante o Criador. E se conseguirem desde já fechar os olhos, senão nós vamos iniciar um exercício de respiração. Não puxar a respiração com força, mas pelo nariz. Não puxar para a barriga, nem para o alto do tórax, mas puxar para a lateral. Puxar ela no tórax central, puxar para essa região central, como que é alargando as costelas. Você puxa, prende por um instante e solta. Prende um momento em apneia, respira novamente, lentamente. Percebendo como está a sensação corporal, de calor, de frio. Se você está agitado, seus pensamentos estão agitados, permita com que eles caminhem e sigam o caminho deles. Relaxa a musculatura dos ombros. Sinta a tua sola do pé. Perceba as sensações do teu corpo. Continue respirando, inspira, prende e solta lentamente. E diga o nome, não precisa falar, mas apenas para você mesmo. Qual é o sentimento que você está nesse momento? E emoção? Raiva, tristeza, alegria. Dê nomes. No teu inspirar, receba um novo de Deus, e no teu expirar, você entrega aquilo que está no teu coração a Ele.
Traçando sobre vocês o sinal da cruz, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atentos à respiração, ouçamos a palavra de Deus em Êxodo 12, versículo 11. E o comereis assim, com a cintura cingida, as sandálias nos pés, um bastão na mão. E comereis depressa, porque é a Páscoa do Senhor. E comereis assim, com a cintura cingida, as sandálias nos pés, um bastão na mão. E o comereis depressa, porque é a Páscoa do Senhor. E o comereis assim, com a cintura cingida, as sandálias nos pés, um bastão na mão. E o comereis depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. É uma alegria poder conversarmos, novamente, nos encontrarmos, embora dessa maneira, assim, virtual, não tão presente, mas eu poderia dizer que muito real, muito real, porque o sentimento que a gente tem é de profunda fraternidade, ainda que a gente não os conheça pessoalmente, mas a gente se sente muito unido, Pelo menos esse é um pouco o meu sentimento ao poder falar com vocês, ao poder estar aqui. Então, o desejo é que a gente realmente vivencie esse momento como uma comunhão espiritual. O tema da nossa conversa hoje é o segundo ponto da regra. A regra, como vocês sabem, ela está baseada na espiritualidade carmelitana. Então, a gente traz elementos da espiritualidade carmelitana para a nossa vida de secular contemplativo. A regra do Carmo, vocês sabem, é uma regra muito antiga. Essa semana
nós celebramos Santo Alberto de Jerusalém, que foi quem escreveu a regra a pedido daquele primeiro grupo de carmelitas, isso no século XIII. E já nessa regra, no século XIII, se fala da importância da Eucaristia, da centralidade da Eucaristia nessa comunidade de eremitas. Ainda que sejam eremitas, eles vivem em torno da Eucaristia. A Eucaristia parece aí ter uma centralidade na vivência dessa espiritualidade. Então, eu vou ler primeiro esse ponto da regra e nós vamos aprofundar o que quer dizer para nós, para a nossa vida. A Eucaristia é o centro de nossas vidas. A regra carmelitana sugere que a Igreja esteja no centro das celas para melhor dar a entender a centralidade do culto eucarístico. Também em nossa vida secular somos chamados a manifestar essa centralidade. Procuremos participar diariamente da celebração eucarística e, quando isso não for possível, façamos a comunhão espiritual. Prolonguemos o nosso amor eucarístico com a ação de graças que pode se estender por todo o dia, servindo assim de preparação para a próxima comunhão. Então, vejam bem, a Eucaristia deve ser o centro da nossa vida. Isso é podemos dizer assim, um princípio bem básico de toda a fé cristã. A gente se compreende como igreja ao redor da Eucaristia, ao redor da mesa, ao redor da ceia do Senhor, ao redor dessa celebração. E os primeiros carmelitas tiveram essa intuição de tal maneira que as ermitas, né, que são essas habitações onde vivem os eremitas, os monges, que estavam dispersas, né, no Monte Carmelo, que aproveitava-se as inclinações dos rochedos para estabelecer as ermitas, mas no centro, perto de onde todas tivessem acesso, no centro está a igreja onde se celebra a Eucaristia. Eu morei um tempo numa casa nós chamamos Desertos Carmelitanos, que é um deserto que nós temos na Espanha, que é um deserto muito antigo, do século XVI, e a arquitetura daquele local dizia exatamente isso, todas as ermitas ao redor, e bem no centro a capela, e todos os eremitas saem das suas celas, e se encontram num lugar comum, que é a capela. A Eucaristia, essa centralidade da Eucaristia expressa também na arquitetura. E esse é um princípio básico, então, da fé cristã, e que nós nos comprometemos a viver. Para nós é um ideal muito concreto de procurar testemunhar por essa participação na Eucaristia a centralidade. Então, a gente deve procurar participar diariamente da Eucaristia. Isso é um compromisso do secular, ele sente como que uma necessidade, né? Aquela expressão bonita de que uma terra seca, sedenta, sem água, que sente a necessidade dessa água, da chuva, e nós também sentimos essa necessidade da Eucaristia. Então, é algo que nós deveríamos de procurar dentro, claro, do possível da vida de cada um. Então, nós deveríamos organizar as nossas outras atividades, os nossos outros compromissos a partir da Eucaristia. Você sabe que se refere à fé, mas também a muitas outras coisas, se refere a opções que a gente faz, a escolhas que a gente faz. E nessas escolhas que a gente faz, a gente vai demonstrando aí o valor que cada uma delas tem para nós. E a gente dizer que a Eucaristia tem a centralidade, quer dizer que dentro dessas escolhas a gente vai optar preferencialmente por participar da missa todos os dias. É um compromisso que nós assumimos como seculares. Nesse segundo slide, né, a gente percebe que a Igreja, ela fala disso, a Eucaristia como fonte e como cume de toda a vida cristã. Né? É fonte, quer dizer, de onde emana a vida cristã, de onde nasce a vida cristã, né, onde se sustenta, mas é também a Eucaristia como a coroação de tudo aquilo, porque é o cume, o pontual
Tudo que nós vivemos na nossa fé cristã, de certa forma, está expressa nesse mistério eucarístico. A Eucaristia é a síntese da nossa fé, porque ali nós temos todos os elementos da nossa redenção, da nossa salvação, da encarnação de Jesus, da sua doação no alto da cruz. Todo o mistério da vida cristã está presente na Eucaristia. Então, a Igreja reconhece como fonte, como cume de toda a vida cristã. E esse princípio básico da nossa fé é para nós um ideal muito concreto, que nós vamos, então, procurá-lo, vivê-lo diariamente. Não é só algo que, como cristãos, a gente vive o domingo, né, o domingo por excelência, como o dia do Senhor, mas para nós também, nós devemos organizar a nossa vida a partir da Eucaristia. Aqui na nossa regra, né, fala da necessidade da participação da Eucaristia, mas também a gente deve levar em conta a nossa vida secular. No entanto, eu gostaria que nós entendesse que os nossos compromissos, que a nossa vida secular, ela não é um empecilho para a gente viver intensamente o mistério eucarístico. A gente não pode opor uma coisa à outra, né? Se você tem uma missão, por exemplo, uma missão de ser mãe, de ser dona de casa, ou você tem uma missão no seu trabalho, ela não é oposta a essa comunhão eucarística. Então, nós sabemos que nós temos obrigações diárias, obrigações familiares, obrigações profissionais, e isso às vezes não permite a participação na celebração eucarística. No entanto, não nos exclui de viver essa plena comunhão com Deus. Então, tais situações cotidianas não nos impedem de viver plenamente a comunhão eucarística. E aí eu quero falar como, então, nós vivemos essa comunhão eucarística, que é a comunhão espiritual, quando a gente não pode participar da celebração eucarística. Todos nós, nesse tempo aí de pandemia, algo que a gente não esperava, até esse ponto aí da regra, escrito em 2017, naquele momento nem se falava muito em comunhão espiritual. Cara, o termo comunhão espiritual é um termo bastante antigo, utilizado já na espiritualidade cristã, mas se pode dizer que estava um pouco em desuso. Mas a comunhão espiritual, por meio dela, um ato de fé, nós elevamos nossa alma nesse desejo de entrar em comunhão com Jesus. Então, aqui, pela fé, o nosso desejo de entrar em comunhão com Jesus, isso é importante. A Jesus que se encontra no Santíssimo Sacramento do altar. Nessa prática se unem três disposições fundamentais: a vontade, esse desejo, né? A fé e o amor. Então, a comunhão espiritual é nós vivenciarmos profundamente a presença de Deus dentro de nós. Nós já trabalhamos do primeiro ponto, como é importante para o secular contemplativo a questão da presença de Deus. A gente está sempre na presença de Deus e de estar em comunhão com Deus. É que nós estamos em Deus e Deus está em nós. E aqui, quando nós falamos de comunhão espiritual, na verdade, também reativar essa consciência dessa profunda união que existe entre nós e Deus, e que a gente pode, então, durante o dia parar, ou pela nossa imaginação, né, ou por algum outro meio que a gente possa ter visual, utilizando alguma imagem, imaginar que nós estamos comungando, imaginar que essa presença de Jesus está em nós. Então, nós podemos viver essa espiritualidade eucarística, mesmo que, por algum motivo ou outro, nós não possamos, naquele dia, participar da Eucaristia. Então, nós podemos, sim, reavivar a consciência de que nós estamos em comunhão com Deus. Eu dizia, né, que aqui é necessário três coisas para realizar essa comunhão espiritual: a vontade, a fé
e o amor. Na comunhão espiritual, a vontade procura concretizar o anseio mais profundo da existência humana, que é a comunhão com Deus. A Igreja afirma isso no Vaticano II, né, na Gaudet Spes, que o ser humano, o grande anseio do ser humano é poder entrar em comunhão com o seu Criador. Então, esse desejo de estar em comunhão com Deus é muito importante na comunhão espiritual. No entanto, ela precisa da fé, já que somente a fé ativa em nós essa busca. Então, aqui nós precisamos ter um ato de fé, de que Deus está em nós, de que nós estamos recebendo Jesus, que Jesus realmente está entrando em nós como se nós estivéssemos comungando. Então, precisa que a gente vivencie essa comunhão espiritual numa atitude de fé. Porém, a vontade e a fé encontram suas raízes mais profundas no amor. Assim, tanto a vontade como a fé estão a serviço do amor, pois a comunhão que almejamos aqui é comunhão de amor. Então, é importante que, quando nós vamos fazer nossa comunhão espiritual, seja também expressão da vivência do nosso amor. A gente, para compreensão teresiana, né, da oração, toda oração é afetiva. Quer dizer, toda oração deve ter acompanhado os nossos afetos. Não pode ser um só balbuciar ou mexer os lábios ou usar palavras. Toda oração deve ser acompanhada com afeto e, sobretudo, com esse grande afeto que é o amor. Então, nós podemos vivenciar esta comunhão espiritual, mesmo que, por algum motivo ou outro, como nós vivemos nesse tempo de pandemia, nós não possamos participar da celebração eucarística. Se você pode participar da celebração eucarística, melhor, mas eu estou dizendo que a gente sempre pode vivenciar esse ponto da regra e nada nos exclui de vivenciar. No ponto seguinte, queria trabalhar a espiritualidade eucarística, porque a Eucaristia, ela, como verdadeira fonte, como nós vimos, ela nos traz muitos elementos da vida cristã. E um dos elementos que eu quero aqui destacar é a kenosis. Kenosis, nós sabemos, é esse abaixamento de Jesus, esse esvaziamento de Jesus, e a mim me parece que plenamente nós contemplamos essa kenosis de Jesus no mistério eucarístico, porque ele se faz tão simples, assume a forma de pão, e assume a forma de vinho, e com essa matéria Deus se utiliza para entrar na nossa realidade humana e se tornar nosso alimento. Pela vivência eucarística, então, o secular contemplativo encontra-se continuamente com o mistério do amor de Deus que se faz pequeno. O que faz com que Deus se faça pequeno? O seu amor por nós, o seu desejo de resgatar-nos, o seu desejo de estar conosco, por isso ele se abaixa. E ele assume, então, essa fragilidade do pão e do vinho para manifestar a sua grandiosidade. Isso é algo belíssimo da parte de Deus, que assume essa fragilidade e, assumindo isso, manifesta a sua grandiosidade. Essa kenosis, ao mesmo tempo que nos enche de ternura e gratidão, fazendo de nossa vida uma ação de graças contínua, também nos compromete uma atitude de humildade à semelhança do Senhor. A Eucaristia, nós vamos compreendendo que ela também deve nos ajudar a tornar-nos pessoas humildes, porque ali está Jesus no pequeno, no oculto, e essa é a atitude do Mestre, essa também deve ser a atitude dos discípulos, né? Eu recordo aqui bastante uma expressão de Santa Teresa dos Andes. Santa Teresa dos Andes é uma santa carmelita, né, bastante jovem, morreu com menos de 20 anos, teve em torno de 11 meses no Carmelo, e um dos pontos essenciais da sua espiritualidade é exatamente a Eucaristia. Ela dizia assim: como nós não morremos de amor? Como é que a gente, diante desse gesto de Deus assim tão grande, de
se fazer tão pequeno, de se entregar a nós, de entrar em nós, né, concretamente, essa é a forma de comungar, né, Deus se torna pequeno e entra em nós e vem fazer sua morada em nós, isso é a expressão do seu amor. Então, a Eucaristia deve gerar em nós também essa ação de graças, essa gratidão pelo imenso amor de Deus que tem para conosco, e também deveria de nos gerar atitudes como essa, de querer se abaixar, de se esvaziar, porque aí nós nos assemelhamos a esse mistério eucarístico. Outro ponto, né, que já comecei a falar, é que sabe que a palavra Eucaristia, né, quer dizer também ação de graças, e o contemplativo, o caráter contemplativo da nossa vida nos envolve em uma contínua ação de graças, que iniciamos nessa vida e será plena na eternidade. Tal disposição mantém sempre viva em nós a chama do amor eucarístico, preparando-nos a participar da próxima Eucaristia. Esse elemento da ação de graças, da gratidão, que também é um reconhecimento ao que Deus fez, ao que nós contemplamos no mistério eucarístico. Diante da maravilha de Deus, diante da maravilha de Deus, da beleza com que Deus age em relação a nós, dos meios que Deus vai colocando para a nossa salvação. O que cabe a nós como seres humanos? A gratidão. A primeira coisa é nós vivermos com gratidão, quer dizer, isso pela própria consciência da nossa vida, né? Nós já conversamos um pouco sobre isso, que a vida é um dom que a gente recebe, né? E que ganha sentido quando também se torna um dom para os outros, mas quando eu recebo essa vida, deve gerar em mim a gratidão, a ação de graças. E a Eucaristia deveria também gerar em mim essa ação de graças de tal maneira que eu passo o dia agradecendo a Deus. Se vocês me permitam sugerir uma prática, eu gosto muito, é uma expressão no Antigo Testamento, é uma prática muito judaica, né, mas ela tem uma beleza muito significativa, que é o bendito seja Deus. Eu gosto de imaginar como um autor que li contando assim como seria a vida de Nossa Senhora em Nazaré, como seria a vida de uma jovem casada numa pequena aldeia em Israel naquela época. E uma das práticas é que se bendizia a Deus, e a gente até vê, né, no Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, e muitas outras expressões desse bendito que aparecem. Então você imagina Nossa Senhora despertando, e ela desperta ali naquela pequena habitação onde eles moram, vê a sua família e diz, bendito seja Deus pela minha família. Aí ela começa a preparar a refeição da manhã e diz, bendito seja Deus pelo alimento. Ela abre a porta, vê o sol nascendo e diz, bendito seja Deus pela criação. E cada coisa que vai vivendo ao longo do seu dia vai bendizendo a Deus, vai agradecendo a Deus, vai reconhecendo a bênção de Deus. Pois a vivência eucarística deveria nos levar a algo muito parecido. A gente, nos fatos do dia a dia, nas coisas corriqueiras do dia a dia, a gente ir bendizendo a Deus. Eu já fiz esse exercício de concentrar um dia inteiro e em tudo e dizendo bendito seja Deus. Sabe que tu acaba sentindo uma alegria espontânea, verdadeira, genuína, nas coisas mais simples, quando tu reconhece que aquilo vem de Deus, é um dom de Deus. Então, nos ajudaria muito que nós vivêssemos em ação de graças, bendizendo a Deus. Esse é um elemento também da nossa espiritualidade eucarística. Dessa gratidão que a gente sente a Deus, nasce também nosso impulso pela doação, né? Eu agradeço, eu reconheço o dom que eu recebi e eu quero tornar também um dom, quero tornar a minha vida também um dom. Então, ao sentimento de gratidão se une a disponibilidade para a doação. Como Jesus doou a sua vida do mesmo modo,
cada comunhão fortalece-nos no desejo de entrega e doação. Ao ouvir as palavras de Cristo proferidas pelo sacerdote, isto é meu corpo que será entregue por vós, isto é meu sangue que é derramado por vós, nossa resposta a tal dádiva não pode ser outra que a mesma disposição de oferecer a nossa vida em estar disposto a derramar o nosso sangue pelo Cristo. Quando a gente adentra esse mistério eucarístico e a gente entende que ali é Jesus se doando, se entregando, né? Na verdade, é uma oferta, né? A gente diz uma oferta de sacrifício, é Jesus que está se dando, né? É bonito porque Jesus diz assim, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Jesus desejou esse ato de entrega. E aquilo que nós vivenciamos, né, que Jesus vivenciou na última ceia, depois ele consagrou, concretizou plenamente no sacrifício da cruz. Então, o mistério eucarístico, na verdade, é a memória, o memorial daquela entrega de Jesus na cruz. Então, nós estamos unidos aí à Eucaristia com a cruz, e nós temos a oferta de Deus, de Jesus, que se entrega como alimento. E ao descobrir que alguém te ama tanto, que dá a vida por ti, eu acho que seríamos muito insensíveis se de nós não brotasse algum sentimento de também eu quero fazer alguma coisa por Deus, também eu quero entregar a minha vida por Deus, também eu quero ver a minha vida como uma doação. Então, aqui nasce uma resposta no secular contemplativo, que ele quer viver a sua vida como uma oferta de sacrifício a Deus. Ele entende que a vida que ele recebeu, ela deve ser também ofertada. Eu digo que esse ponto da regra é um ponto da regra muito importante para mim, que tem a ver também um pouco com uma vivência que o que sempre entendi da Eucaristia, e que quando eu me ordenei, né, a gente geralmente escolhe uma frase aí que tenta resumir a nossa compreensão do ministério e da nossa vocação. E eu escolhi exatamente essa frase, que é proclamada em todas as Eucaristias, né? Isto é o meu corpo que é entregue por vós. E claro, quando eu digo, como sacerdote, eu digo em nome de Cristo. É Cristo que está dizendo, né? Não sou eu, é Cristo que está dizendo. Mas eu também uno a minha voz, a minha pobre voz, a minha insignificância, a voz de Cristo, e também digo, eu também entrego a minha vida, eu quero entregar a minha vida por amor de vós. Essa é a resposta do amor, que ao saber da entrega, também deseja entregar-se. Daqui está, então, a ligação da Eucaristia com a cruz. A Eucaristia nos une de forma muito intensa ao mistério redentor da cruz do Senhor. Ao tomar parte desse memorial de nossa redenção, nos dispomos o nosso coração para partilhar os seus sofrimentos. Talvez esse elemento não seja muito bem visto ou muito promovido nos nossos tempos. Quando a gente fala de sofrimento, parece que a gente está falando de algo que deve ser evitado a toda e qualquer maneira, e a gente tem que compreender o que é o sofrimento, em que sentido que a fé cristã fala em sofrimento, né? Paulo diz que a cruz é para os gentios loucura, mas para quem crê é fonte de graça e de salvação. Então, entender aqui o sofrimento. O sofrimento aqui é sempre entendido na solidariedade com Cristo. É a minha parcela, o que eu posso fazer para corresponder, para colaborar. O catecismo diz assim, que não há como nós tirar o sofrimento da vida humana. Isso é impossível, dada a nossa condição de seres humanos, de criatura, somos limitados, então o sofrimento faz parte da nossa vida.
mas nós cristãos damos sentido a esse sofrimento. E à medida que unimos o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo, esse sofrimento se torna redentor e esse sofrimento também se torna fecundo. Então nós temos uma maneira de tornar o nosso sofrimento também fecundo. Não o sofrimento que a gente busca, mas os sofrimentos do dia a dia, das renúncias que a gente vai fazendo, dos desapegos que a gente vai fazendo, que nos custam. E de Santa Teresa, é bom que custe o que muito vale, né? Esse muito vale, muito custa. Então, quer dizer, esse custar é necessário em relação ao valor daquilo que nós recebemos, que é algo infinitamente maior. Então, a vivência da Eucaristia me abre também a me unir a Cristo no seu sacrifício da cruz. Então, me ajuda, me dispõe para esse sacrifício, para acolher o sacrifício, como que me fortalece para acolher esse sacrifício. Esse é outro ponto, então, da nossa espiritualidade eucarística. E também, quando nós falamos, né, da Eucaristia, nós entendemos esse elemento da ceia do Senhor. Vivenciamos com igual intensidade a dimensão eucarística de ceia do Senhor. É o próprio Deus que em cada celebração sai ao nosso encontro oferecendo o seu perdão para sentarmos em sua mesa com o coração purificado. A Assembleia reunida em torno do altar é a família de Deus que, congregada no seu amor, se alimenta com a sua palavra e com a oferta de Jesus nas mesmas espécies de pão e vinho. Assim, fortalecidos na fé, cultivamos em todos o espírito de caridade próprios dos filhos de Deus. Primeiro, eu quero falar um elemento que às vezes causa aí até polêmica, mas se a Eucaristia é isso, ou a Eucaristia é outro, o que pode, o que não pode a Eucaristia. Vejam, isso diz o Catecismo. A Eucaristia é algo tão rico, é uma fonte tão imensa, que ela tem muitas dimensões. A Eucaristia tem muitas dimensões, porque ela é a ceia do Senhor, é o sacrifício da cruz, mas é a fração do pão, é também ação de graças, tem a dimensão de assembleia reunida. A Eucaristia tem muitas dimensões, porque é algo tão rico, tão grandioso. Então, nós contemplamos todos esses elementos, mas com duas ênfases. Esse, que eu já vos falei, de que nos une à cruz de Cristo, que nos torna solidários, e também esse outro, que nos faz sentar à mesa. Jesus, aqui nós podemos tomar esta palavra da Escritura, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Nós, na nossa vida contemplativa, nós sentimos que somos chamados à intimidade com o Senhor, a sentar à mesma mesa que o Senhor, a reconhecê-lo como nosso alimento, como alimento da nossa jornada. Muito bonito o texto bíblico que o Lucas nos proporcionou no início da nossa videoconferência, porque a gente celebrar a Páscoa com o cajado, com os cingidos, com as sandálias nos pés, quer dizer em prontidão para a peregrinação, para o caminho, e Deus se faz alimento do nosso caminho, até se dar plenamente a nós na eternidade. Então, podemos dizer que Deus nos prepara para sentar à sua mesa, na mesa eterna, purifica os nossos corações, nos perdoa, nos chama como membros da sua família, que é esse sentimento de família de Deus, de pertencer à família de Deus, que somos chamados a participar desse grande banquete, dessa grande festa da família de Deus. Todos são elementos importantes para a nossa espiritualidade, para nos sentir congregados. Uma das imagens, não sei, para mim, assim, da minha infância, mais belas foi exatamente essa de a família reunida ao redor da mesa, quando na casa dos meus avós, meus tios, meus primos, meus pais,
meu irmão, nos sentávamos, nos reunia, e aquilo, estar ali, era uma expressão de alegria. E eu acredito que o desejo de Deus é que também toda a sua família, todos os seus filhos possam sentar-se nessa mesma mesa, possam congregar-se, possam viver esse momento de intimidade. Este é o desejo de Deus, todos estejam ali nessa festa. É algo belíssimo que Deus reservou para cada um de nós. Quero agora apenas assim passar um pouco por alto, porque mas pelo menos fazer referência como Santa Teresa vivenciou o mistério eucarístico e como São João da Cruz também vivenciou o mistério eucarístico. Santa Teresa, que enumerei alguns tópicos, e São João da Cruz, nós vamos vê-lo a partir de um poema. Então, o primeiro é que a Eucaristia é dom do Pai, seu dom por excelência, pois é o dom do seu próprio Filho. Santa Teresa, ela vai, interessante também que há um desenvolvimento da compreensão desse mistério, conforme vai crescendo também as suas graças místicas. Santa Teresa compreende melhor os mistérios de Jesus a partir das suas experiências espirituais, né? E acho que a gente também, quando vai entrando na espiritualidade, a gente vai compreendendo melhor esses mistérios que sempre estiveram, que a gente até professa e fala deles, mas a compreensão profunda deles, a gente vai entendendo a partir de experiências espirituais. Tem muita coisa que a gente afirma na nossa fé, que a gente afirma porque todo mundo repete, todo mundo diz, e a gente apenas repete o que a gente ouviu. E aqui já é a gente dizer da vivência, do que eu vivencio da Eucaristia, do que a Eucaristia se tornou para mim. Então, nós somos chamados isso, a falar do que nós vivenciamos no mistério eucarístico, não apenas decorar, ou saber de cor, afirmações sobre a Eucaristia, que aí nós encontramos várias delas, mas insuficiente, porque não falam daquilo que a gente vive na Eucaristia. E Santa Teresa, à medida que adentra o mistério, ela compreende melhor. E um primeiro ponto, ela compreende que a Eucaristia é dom do Pai. É o Pai que dá ao seu Filho, o maior de todos os presentes, dado por Deus para cada um de nós na Eucaristia. O segundo ponto é que a Eucaristia é o prolongamento da presença de Deus, de Jesus, né, no meio de nós. Um elemento muito profundo, podemos dizer, da espiritualidade de Santa Teresa é a humanidade de Jesus Cristo. Tal como o Pai quis revelar-se a nós, Jesus, na sua sacratíssima humanidade. Pois a Eucaristia prolonga essa humanidade de Jesus. Querendo Deus continuar conosco, escolheu esta forma de permanecer por meio da Eucaristia. Depois também a Eucaristia é o mistério de comunhão, princípio germe de união. A Eucaristia é entendida aqui como consolida a comunhão que existe entre nós. Toda a vida mística, ela se encaminha exatamente isso, para a comunhão. Santa Teresa chama esta comunhão de matrimônio espiritual, onde os dois, Deus e a alma, estão tão unidos que já não há nada, não há dois, mas uma só carne, já aqui já há uma só vontade, a vontade de Deus, e a alma está tão determinada a fazer a vontade de Deus. Então a Eucaristia consolida esta união. Outros dois pontos, né? Próximo slide, a Eucaristia é também teofânica, manifestação suma de Cristo e do seu amor. Deus está se manifestando. Eu gosto muito desses textos de Santa Teresa, que ela diz assim, às vezes nós nos queixamos porque não estivemos lá junto com Jesus, como tiveram os apóstolos, como tiveram tantas pessoas, né, junto com Jesus, mas esquecemos que realmente Jesus está presente, está se manifestando a nós, e nós podemos nos relacionar com Ele na Eucaristia. Então, a Eucaristia é a manifestação de Deus, a manifestação do seu amor, e eu posso, então,
fazer essa experiência do mistério de Deus, como Moisés fez a experiência do mistério de Deus, como Elias fez a experiência do mistério de Deus, como os apóstolos fizeram a experiência do mistério de Deus, porque Jesus permanece realmente na Eucaristia. E, por fim, o último ponto, passando assim por alto da espiritualidade, Santa Teresa, ela fala da Eucaristia como entrega amorosa, como oferta de sacrifício, e que nós também podemos nos unir à medida que nós também fazemos na nossa vida uma oferta. Então, a Eucaristia é expressão de amor, sinal de amor, e a gente deve compreendê-lo assim viveu Santa Teresa. Agora também, rapidamente, eu quero falar da Eucaristia a partir de um poema de São João da Cruz, é um poema eucarístico. Lembram que São João da Cruz teve um momento da sua vida bastante difícil, que foi o cárcere de Toledo. Fica lá em torno de 9 meses, num cárcere conventual, né? É uma situação aí um pouco complexa para explicar aqui, mas nesse cárcere, São João da Cruz se vê privado de uma das coisas que ele mais ama, que é a Eucaristia. Se vê privado de celebrar a missa. E isso, com certeza, uma alma tão sensível, tão amorosa, tão espiritual, lhe foi uma violência tremenda. E São João da Cruz, o que faz dessa dor? Ele faz poema, ele faz poesia, ele transforma essa dor, ele transforma-se em verso. E aí, então, a gente compreende aqui, porque ele fala da Eucaristia como mistério que está escondido. Nessa noite escura que está passando, nesse momento que tudo está tão tenebroso que eu não consigo ver nem a Deus, nem sentir a Deus, é uma terrível noite, mas eu sei aonde está sua guarida, mesmo nessa noite. Então, eu vou recitar aqui, depois a gente volta a comentar. Aquela eterna fonte está escondida, bem eu sei onde tem sua guarida, mesmo de noite. Sei que não pode haver coisa tão bela, e sei que os céus e a terra bebem dela, mesmo de noite. Sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda a origem dela vem, mesmo de noite. O fundo dela não sei, não pode achar-se, jamais por ela aval pode passar-se, mesmo de noite. Claridade nunca é escurecida, e sei que toda a luz dela é nascida, mesmo de noite. Tão caudolosas são suas correntes, que céus e infernos regam mais que agentes, mesmo sendo de noite. Nascida de tal fonte, esta torrente, bem sei que é muito capaz e onipotente, mesmo de noite. Das duas, a corrente que procede, sei que nenhuma delas antecede, mesmo sendo de noite. Aquela eterna fonte está escondida, neste pão vivo para dar-nos vida, mesmo de noite. Aqui está chamando as criaturas, nesta água se saciem e as escuras, porque é de noite. É esta a viva fonte que desejo, e neste pão de vida que eu a vejo, mesmo de noite. Esse poema, com esse a gente conclui a nossa meditação, expressa um elemento da Eucaristia que é tão essencial, que é estar escondido. Deus está escondido nesta forma de pão, mas a fé que existe dentro de nós e que é o grande motor dentro de nós, faz-nos reconhecer, faz-nos saber que ali está Deus. E mesmo que a gente passe por essa noite escura, como diz aí São João da Cruz, ele viveu de ausência, mas uma certeza nós devemos saber que aonde está a fonte, está nesse mistério eucarístico, nesse
mistério eucarístico é o nosso grande alimento. Se me permitam recordar aqui também, o profeta Elias, né, passa por toda uma perseguição da rainha Isabel, e depois de tudo que ele vivenciou, então desestabiliza, e ele vai abaixo de um junípero, ali senta, e tão desanimado que ele perde a morte. E o que acontece nesse momento? O anjo de Deus aparece e diz assim para Elias: levanta-te e come. Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Nesta noite escura, que a gente pode passar muitas durante a vida, muitas dificuldades, essa voz deve ecoar em nós. Levanta-te e come, porque tu tens um longo caminho a percorrer. E a Eucaristia é esse alimento que nos fortalece, nos permite entrar no mistério de Deus. Também eu queria recordar que muitas graças místicas de Santa Teresa acontecem no ato de comungar, dentro desse mistério da Santa Missa, dentro da vivência cristã, de algo habitual, é ali que Deus escolhe também se manifestar. Então, muitas das graças místicas de Santa Teresa vêm a partir da comunhão. Então, que nós nos comprometêssemos em viver o mistério eucarístico. Quando possível, a gente participa da missa, da celebração da missa. Quando não é possível, a gente faz a nossa comunhão espiritual. Mas a gente vivencia esse mistério eucarístico nessa ação de graças, nessa dimensão da entrega, da cruz, nessa dimensão da ceia, com todos esses elementos que nós fomos citando aqui, para que não seja só uma prática qualquer, mas seja realmente a expressão da nossa vivência eucarística. Então, esse é o convite para os seculares contemplativos vivenciarem profundamente o mistério eucarístico. Obrigado, Frei Everton, pela partilha. Foi muito importante para nós termos uma referência quanto de quem, afinal, diante de quem nós estamos, não? Não é simplesmente de ser um objeto esotérico, né? A Eucaristia não é um objeto esotérico, mas pelo contrário é uma pessoa, e para nós foi muito rico perceber isso. Eu gostaria de convidá-los a duas coisas. Primeiro, a partilharem como que foi do mês passado até hoje a prática da presença de Deus. Esse foi o nosso propósito principal do mês passado, né? Então, eu gostaria de saber como que vocês vivenciaram, se vocês quiserem partilhar, isso pode nos enriquecer. Lucas, Frei, Everton, Flávio, de Nova Iguaçu. Eu conheci vocês há muito pouco tempo, recebi há pouco tempo, então fiquei esses últimos dias assistindo os vídeos passados. Eu tenho muito a agradecer, está sendo realmente uma graça, né? Eu digo, bendito a hora que eu encontrei, né? Que vocês, o que eu fui encontrado, né? Na medida que pesquisando, buscando e tudo, parece que foi uma grande descoberta, né? Então, por hora eu só tenho a agradecer, né? E dizer que eu estou inebriado, né? Com tudo que eu tô percebendo, pretendo me aprofundar bastante, tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes por você, Flávio, né? Continue conosco no que você precisar de ajuda. O Frei Everton tá aí. Obrigado. Ângela, fique à vontade. Que bom que o pessoal também falou sobre, né, a questão colocada do exercício de perceber a presença de Deus no cotidiano. Assim, acho que houveram progressos, né,
mas ainda acho bastante difícil nas atividades assim muito corriqueiras. Então, assim, me explicando, né, em alguns momentos que, principalmente para mim, assim, as coisas belas da criação, como eu não esqueci a frase que o Frei sempre coloca, que são traços da formosura de Deus, eu guardei isso, acho muito bonito. Então, quando eu observo as coisas bonitas da criação, é inevitável sentir a presença de Deus. Mas eu sei que isso não é o suficiente, né? A gente não né? Está presente o tempo todo, não só, né, na beleza. Então, em relação à presença dele na dificuldade, mas de fato em atividades muito corriqueiras, assim, quando a gente está fazendo coisas, sei lá, banais, fazendo uma faxina, ou sai às compras, né, no mercado. Claro que agora a gente tem evitado sair muito, mas, né, quando é necessário. Então, nesses momentos, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande, assim, não consigo prestar atenção à presença de Deus nessas situações. Então, é isso que eu sinto. Em relação ao tema de hoje, da Eucaristia, queria pedir desculpas para o Frei, que eu estou devendo a minha meditação por escrito, que eu tive uns problemas com o computador, com a internet, enfim. O Lucas sabe, né, que a gente, enfim, conversa semanalmente numa aula de música, mas eu só queria relatar, assim, que aconteceu uma coisa interessante, assim, nesse período da pandemia. Eu não tinha costume de acompanhar a missa diariamente, né? Nem presencialmente, nem pela televisão, só mesmo a missa dominical. E por conta da pandemia e depois do falecimento da minha mãe, que a gente colocou as missas, né, de sétimo dia, enfim, tudo online ou pela TV, porque foi naquele pico, né, da pandemia que as igrejas estavam todas fechadas. E isso foi criando em mim o hábito de acompanhar as missas diariamente, ainda que, né, de forma online, mas era algo que eu não fazia. E assim, a gente faz a comunhão espiritual, e o interessante é que isso criou um hábito que agora, quando eu não acompanho a missa, eu sinto falta. Então, como o Frei, né, falou ali, eu procuro organizar o meu dia de forma que em algum eu consiga acompanhar alguma missa, né, ainda que não presencialmente, mas eu espero progredir a esse ponto, né. Eu muito voltei à missa real. Eu ainda tive muito receio, né, em relação a essa questão da pandemia. Então, só nos últimos 15 dias que eu voltei, mas ainda, por enquanto, só a missa dominical. Mas é algo assim que eu queria partilhar, porque às vezes de uma situação que parece ruim ou parece difícil, a gente consegue tirar uma coisa, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia adquirir esse de muito interessante, porque você vai acompanhando as leituras, né? Elas se complementam, né? Durante você começa a perceber coisas que você até sabia pelo aprendizado, enfim, pelo catecismo, etc., mas que você não vivenciava. Daí, claro, né? Tem a questão eucarística que acompanhando dessa forma, fica só na comunhão espiritual. Mas para a minha vivência espiritual, eu acho que já é um grande progresso, né? E só para finalizar, gostaria de compartilhar também que estou conseguindo também voltar ao hábito, né, da prática mariana de rezar o Santo Terço todos os dias, que eu tinha abandonado um pouco essa prática, embora, né, quando criança, o meu pai insistia muito e fazia-nos sentar diariamente para rezarmos o terço em família, mas ao longo do tempo, né, eu, enfim, né, deixei essa prática de lado e estou conseguindo retomar, né, com a graça de Deus.
Então, agradeço a todos pela paciência de me escutarem, espero que, né, de alguma forma seja, né, útil para vocês também a minha partilha, e agradeço a mediação do Lucas e, né, sempre as tão belas palavras do Frei. Obrigada, uma boa tarde a todos, até a próxima reunião. Nós que agradecemos, Ângela. Para nós é uma alegria. Você sabe que sempre agradeço a tua presença, porque enriquece muito. Eu acho que seria... Vocês sabem quando nós vamos a pessoa vai comprar uma joia numa loja, ela nunca quer comprar o anel faltando um diamante, né? Ela sempre quer comprar com a joia onde estejam todos os espaços cravejados. E eu acho que mais ou menos assim, se faltasse cada um de vocês, seria todo mundo quando olha, opa, tá faltando alguém aqui, né? Tá faltando alguma coisa aqui. E eu acho que cada um de nós somos isso, não apenas perante aos nossos olhos, assim, de criaturas para criaturas, mas principalmente diante de criaturas a Deus. Obrigado, Ângela, de verdade, de coração. Obrigada. Então, o Isso. Geraldo coloca assim: minha maior dificuldade é não ter a comunhão diária, mas a presença de Deus é constante como o de Jó, que confiou plenamente. A Mônica diz assim: foi frutuoso, mas foi combate, luta. O real desejo de buscar estar na presença de Deus é sempre luta para mim. Eu sempre digo que com Deus sempre preciso cavar. E eu busco mesmo com dificuldade. A sede é grande. O desejo é enorme e a luta também. Aí depois ela agradece a cada um de nós. Para mim, foi quando o Frei deu a dica da jaculatória. Então, muito ajudou. Eu acho que é o Flávio, se eu não me engano, esse usuário. Consegui falar, pensar, meditar muitas vezes no decorrer do dia, mesmo nos afazeres, como lavando louça, lavando roupa, varrendo a casa, lembro da jaculatória. A Joelma comenta: para mim, esse último mês tive muitas dificuldades, mas hoje, quando o Frei leu o poema de São João da Cruz, me tocou profundamente, vibrou fortemente meu coração, recordou-me que Deus está comigo. A Loren: no começo, consegui refletir sobre a frase e experimentar essa presença. Mas depois de um dia, o silêncio trouxe memórias, pensamentos, que achava já esquecidos. Isso tornou o exercício difícil. Vou perseverar na meditação e tentar também o exercício de bendizer Deus, que Frei Everton me ensinou. O Gabriel: eu percebi o quanto é difícil cultivar a presença de algo que é eterno, e quão fácil é nos atentarmos em qualquer ninharia e nos dispersarmos. Tenho dificuldade nessa prática e me recordo de uma frase de uma oração de São Padre Pio que diz: fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. A Tatiane coloca: olha, está sendo uma experiência única, porém não é fácil, pois como é difícil sair de minhas misérias para que o Senhor cresça. Tomar consciência e perceber a presença de Deus no cotidiano, nas pequenas coisas. Vejo quando preciso crescer na humildade. Porém, estou pedindo a graça de viver sempre a todo momento a presença divina em mim e na criação. Estou feliz por estar a caminho. Tem muita coisa, não é fácil, mas a graça do Senhor sobressai nas minhas fraquezas. Amém. O João coloca: ele cumprimenta a todos. Minha partilha é de que Deus se faz muito presente em minha vida. A missa diária me ajuda muito na oração e principalmente o momento que me dedico para ouvir o evangelho do dia e me aprimorar da homilia. Aproximar, não sei. Para mim é sempre um grande desafio, diz o Luiz, porque a vida secular no mundo é uma correria e cheia de preocupações e atividades. Correrias e cheias de distrações. Mônica: o poema de hoje me faz pensar nesse tempo de pandemia, em que sinto muita falta de Jesus, da Eucaristia. Vou procurar meditar e rezar com este poema. Obrigado pela partilha. A Angélica: olá, Angélica. Boa tarde. Para mim,
tem sido desafiador por conta da correria e da pressa da entrega das coisas. E quanto essas coisas me levam muitas vezes, tenho saudade da missa diária, mas percebi ao mesmo tempo quanto Deus tem sido providente e cuidadoso através da minha própria família. Esses foram testemunhos de muitos aqui. Eu vou também testemunhar quanto à presença de Deus e como eu tenho percebido ultimamente. Eu sinto muito como a Angélica relatou ali. Umas aulas minhas acumularam e na hora que eu percebi, eu tinha mais coisas para fazer do que tempo para executar. E aí eu disse para Deus, Deus, o que é realmente importante para eu fazer e que eu consiga dar conta, porque isso nos perturba. Então esse foi um dos desafios que eu percebi nesses momentos, de dizer assim para Deus, Deus, olha, eu estou tendo que escolher entre acordar todo dia, entre meditar ou já ler um texto e já fazer um trabalho da faculdade. Mas Deus fala, separa 10 minutinhos, coloca 15 minutinhos, à tarde você faz mais, e ali tem me ajudado muito, muito mesmo, no meu relacionamento, principalmente com a minha família. Outro ponto que tem me ajudado, e esse eu assim trago com muito carinho de todas as pessoas que me ensinaram a fazer isso, é a de que nós devemos convidar Deus para tudo. E essa semana eu ouvi um comentário, uma crônica, uma historinha, que assim me elucidou muito, porque nós podemos chamar a Deus assim, ao menos na minha percepção, na minha consciência religiosa, era muito eu posso chamar Deus para os momentos na qual eu estou bem, eu estou sendo vitorioso e na qual eu estou sendo forte. Mas quando eu estou sendo fraco, quando eu estou pecando e quando eu estou deliberadamente praticando mal, a esse momento eu não posso chamá-lo. E essa semana uma história assim muito bonita, assim que faz ter o sentido da percepção de como Deus é presente. Independente do que fazemos, independente de nós, Ele é presente. E nós podemos aproveitar dessa presença, igual o sabor de uma laranja. Nós não está necessariamente na laranja, nem na nossa boca, se nós não colocarmos os dois em relação, tanto a laranja quanto a nossa língua, para sentirmos com o paladar. E aí a historinha era a seguinte. É uma historinha contada pelo Frei Beto, não sei se todos conhecem, um frei, ele é bem voltado a ações sociais, assim, e ele contava essa história muito bonita. Dizia assim que ele contou no final de uma celebração de casamento. Na verdade ele não fez o casamento, mas ele deu uma palavra no final, e ele dizia, sabe, depois de um casamento, um casal foi para a lua de mel, foi para o momento de ter um ato conjugal, e aí alguém bate na porta, toque, toque, toque. Aí o rapaz olha para sua esposa, o esposo olha para sua esposa e pergunta, mas quem será? Aí a esposa diz, deve ser algum amigo querendo aprontar com a gente, coisa assim, sabe? Mas ela fala assim, mas abre lá. Aí ele foi, abriu, e aí ele voltou. Ei, quem está ali fora é Deus. A gente deixa ele entrar ou não deixa? E então eles ficam pensando, e ela diz assim, deixa ele entrar. E Frei Beto conclui, o que poderia ter sido uma orgia se torna uma liturgia. Porque onde poderia ter sido algo estranho, a própria consciência, mas mais que a consciência, os próprios anseios do homem, Deus faz com que essa situação seja transformada numa celebração de liturgia. Então essa história me marcou bastante, porque me fez perceber, me faz sempre lembrar a presença de Deus nas fraquezas.
nas dificuldades e nos pecados. Porque senão seria termos apenas ele como para validar os nossos atos, se está, mas ele não é assim. O caráter dele é diferente. Então isso eu partilho com vocês, que a mim me marcou bastante nesses dias. Eu vou colocar as perguntas, vamos lá. Deixa eu parar de falar. A Patrícia Soeiro pergunta assim: Frei Everton, como nos abaixarmos e nos esvaziarmos na prática? Como seria o esvaziamento para um leigo? Dizer assim, Patrícia, a respeito dessa pergunta do esvaziamento, eu acredito que quem nos ajuda a vivenciar isso mais profundamente é a Santa Teresinha. Santa Teresinha tem como essa grande intuição desse pequeno caminho, da pequena via, e que todas as circunstâncias, todas as situações são propícias para a gente amar a Deus, a gente fazer aquilo por amor de Deus. E a gente pode dizer também, todas as circunstâncias têm essa possibilidade de nós renunciarmos, quer dizer, esvaziarmos, tirarmos do nosso orgulho. E a gente pode vivenciar isso de muitas maneiras. Posso dar aí alguns exemplos, né? Estão numa conversa, está todo mundo querendo falar, e eu conscientemente, para o bem daquelas pessoas que querem falar, deixo de falar, apenas escuto, apenas acolho. Eu estou renunciando a um desejo, uma vontade minha, e aquilo se tornou uma oferta para Deus. Tem que ser um pouco consciente de que isso é de fato uma oferta que eu estou fazendo para Deus, que estou fazendo isso por amor dele. Porque Santa Teresinha narra um fato, né, da vida dela, que ela está no recreio, ela diz que aquele recreio estava um pouco chato, né, e chegou uma irmã, né, pedindo que alguém acompanhasse a portaria, porque chegou um operário que precisava entrar, e uma irmã tem que estar sempre duas irmãs juntas, então ela tinha aquele desejo, bom, seria uma forma de eu me distrair, ia ser uma coisa muito boa, mas ela percebeu que uma outra irmã também tinha o mesmo desejo que ela, e ela se atrasou um pouquinho na hora de tirar o avental para que desse tempo da outra irmã ir primeiro do que ela, né, e quem viu aquela cena até comentou, eu sabia que não ia ser a Teresinha que ganhar esse prêmio de virtude, de disponibilidade, mas na verdade ela estava se esvaziando de si mesmo, ela estava abrindo mão de uma coisa que ela gostava de fazer, ou gostaria de fazer, por amor. E essas situações a gente vai tendo muitas no dia a dia. A gente só imaginar o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, que a gente pode dar a vez, que a gente pode facilitar a vida dos outros, que a gente pode fazer pequenos gestos, pequenas ações, né? Eu teria que aqui pensar um pouco assim na tua vida e vai te parecer muitas circunstâncias, situações para você, de alguma forma, se esvaziar, abrir mão das coisas que você gosta de fazer. Então, às vezes a gente pensa que isso seria grandes ocasiões, grandes coisas, mas na verdade são nas pequenas coisas assim do dia a dia que a gente vai manifestando esse nosso desejo de esvaziar-nos de nós, de desapegar. Na verdade, aqui tudo é questão do desapego, né? Da gente, quando Jesus fala da renúncia, na verdade está tentando nos falar da liberdade, porque quando a gente está apegado, a gente está escravo, né? E aqui seria a gente se tornar verdadeiramente livre. Então, eu acredito que existem muitas circunstâncias, situações que a gente pode viver esse esvaziamento. Bem, vocês estão acompanhando a nossa página no Facebook, tem o Instagram para vocês também acompanharem nossas publicações, e também faço o convite a vocês acompanharem o YouTube do Sou Carmelo. Lá no YouTube do Sou Carmelo está tendo um curso de meditação e oração mental. Então esse curso creio que vai ajudar muito nesse processo na qual nós estamos iniciando e adentrando, sabe? Fica o convite, eu estou enviando no grupo do WhatsApp, mas não sei se todos estão acompanhando, mas procurem no YouTube Sou Carmelo, oração mental,
E aí lá vai ter lives, quem está fazendo esse acompanhamento é o Frei Nelson, aqui de Londrina. O Frei Everton também tem lá um curso sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa, vocês podem acompanhar lá. É Moradas? Moradas, isso. Ele também está lá com sobre Santa Teresa dos Andes. um outro sobre Santa Teresa dos Andes. Isto. Então, verifiquem, tentem acompanhar. São canais que nós podemos realmente recomendar, assim, que são seguros. E também estamos com a proposta de iniciarmos um projeto de vídeos, na qual nós vamos disponibilizar no YouTube. Não vai aparecer ninguém, nem eu, nem ninguém, apenas uma imagem de natureza, mas nesses vídeos terão áudios de meditação guiada. Sabe isso que eu faço às vezes com vocês aqui no início? De conduzir, de relaxar, tranquilizar, aquietar, e aí adentrar com a palavra de Deus, e aí colocar perguntas sábias para nós vermos os pontos que nós precisamos trabalhar, crescer, enfim. Temos um projeto assim, um projeto de meditação guiada, para ver se isso possa ajudar vocês, auxilie, não que vocês fiquem presos a isso. Acho que hoje o Frei Everton lembrou algo para mim muito interessante, que seja um processo ascendente, que seja como quando vamos pular de paraquedas, ou precisamos dar um impulso até um ponto, mas depois de uma hora não temos mais esse chão do impulso, né? E aí nós já vamos começar a voar sozinhos, né? Então, esse projeto seria a meditação no estilo carmelita, e tentar aproximar vocês dessa prática da meditação. Então tem o curso é teórico. O curso, vocês não... Quando nós chegamos no curso do Frei Nelson, é um curso teórico, ele não vai ensinar, ele não vai meditar com vocês, ele vai ensinar a meditar. E esse agora, assim que possível, esse auxílio da meditação guiada. Então vocês vão colocar um fone de ouvido e vão ouvir aquele áudio em posição de meditação, e vão ser conduzidos para esse momento de oração. Comentar duas coisas. Uma, que gostaria assim, que a gente tivesse muita atenção, é uma sugestão também que eu quero dar. Também agora não recordo quem fez essa pergunta, como do esvaziamento. Da Patrícia Soeiro. Patrícia. Eu queria que quer se referir também ao nosso cotidiano. A sugestão é a seguinte: como a gente às vezes não consegue fazer grandes momentos de silêncio, de oração, que a gente tire alguns pequenos momentos no nosso dia a dia, tá? É um que a gente poderia chamar de oásis do silêncio. É uma prática que eu estou tentando introduzir também na minha vida, que eu coloco o despertador dentro das coisas que tenho que fazer. Despertou, eu paro, eu me sento adequadamente, silencio e fico ali 5 minutos respirando profundamente, me acalmando, tomando consciência de mim, tomando consciência de Deus. Então, isso durante o nosso dia. Por quê? Porque nós temos uma vivência aí de sociedade, e toda essa pandemia, que tem causado bastante ansiedade, bastante depressão, e outras coisas também que nos tiram do nosso centro mais profundo. Então, a gente deve procurar coisas que nos reconectam com o nosso centro mais profundo, que é Deus. Então, durante o dia, ter momentos para a gente fazer isso, seja nas nossas atividades, nosso trabalho, 2 minutos que eu paro, silencio, respiro profundamente, tomo consciência de Deus, tomo consciência de mim mesmo. É uma sugestão. Outro convite que eu quero fazer, a gente tem na família carmelitana também a ordem dos carmelitas seculares. E eles estão organizando um congresso. Esse ano são 50 anos que Santa Teresa foi proclamada doutora da Igreja. A primeira mulher a ser proclamada doutora da Igreja foi Santa Teresa. Foi um evento muito importante, né, na história da Igreja. E esse ano faz 50 anos. Nós vamos ter um congresso que a gente vai refletir sobre a presença de Santa Teresa.
Então, lá vai estar palestrando o Frei Nelton, vai estar o Frei Anderson, o Frei Rafael. Eu também tenho uma colocação, tem outros, a Luciana, que é carmelita secular, o Carlos Eduardo também. Então, tem um grupo de pessoas que vão estar dando conferências. Esse congresso vai acontecer do dia 25 ao dia 27. Dia 25 a abertura, sexta-feira à noite com a missa, e depois do dia 26 e 27 são as palestras. Depois eu posso mandar para o Lucas, ele passa aí direitinho o horário das palestras, são todos sobre Santa Teresa, e eu acho que com um conteúdo bastante profundo que pode nos ajudar a gente também na nossa vida de secular contemplativo. E também dizer que estou respondendo as meditações, né, falta ainda algumas, e quem não mandou ainda pode enviar, que a gente vai, na medida do possível, também respondendo e conversando, tentando aí se ajudar mutuamente por meio dessas meditações mensais. Gente, eu gostaria de agradecer o trabalho de muitos que estão por trás e que muitas vezes não aparecem aqui, assim, em nome de operários da messe do secular, sabe? Então, tem outras pessoas que trabalham com isso, estão nos ajudando, a esses eu faço menção, eu não vou citar nomes que eu sou péssimo com isso, depois eu esqueço de um, mas lembro de todos aqui, esse trabalho não é feito por mim, por Frei Everton, pelos consagrados dos seculares que participam, e pelos eremitas, pelos cenóbios, mas é feito por todos nós. Eu esqueci de dizer, eu sei que você já sabe, mas eu quero recordar. Dia 1º de outubro, nós temos aí Santa Teresinha, dia 15, nós temos aí Santa Teresa, importante para nós, e que a gente celebre e se prepare para a gente celebrar bem essas duas grandes santas carmelitas. Muito bem. E ele dizia sobre perceber na criação a presença de Deus. Então o Papa Francisco diz assim em sua frase, uma frase belíssima que eu acho que dá um panorama muito amplo para muitas coisas no nosso ambiente, principalmente na nossa nação. Diz o Papa: a contemplação, que nos leva a uma atitude de cuidado, não significa olhar para a natureza de fora, como se não estivéssemos imersos nela. Pelo contrário, faz-se a partir de dentro, reconhecendo-nos como parte da criação. Então, nós somos parte dessa criação e cada detalhe da criação é importante. A nenhum descartamos, a nenhum tiramos a harmonia. Convido então vocês a se sentarem agora, tomarem consciência da respiração e se abrirem a Deus. Puxem o ar, prendam e soltem. Puxando o ar, pense em tudo que é belo e bom que vem de Deus. Soltando o ar, entregue e confie a Ele tudo aquilo que é parte das tuas lutas, aquilo que é parte das tuas dificuldades, aquilo na qual você tem vergonha de dizer a Ele, aquilo na qual você tem vergonha até de si mesmo. Nós queremos conhecer que rosto é esse de Deus. Em Jesus, Ele é o rosto do Pai. Puxamos a respiração, inspiramos, prendemos e soltamos como se estivéssemos entregando tudo que há dentro de nós. E recebemos o novo de Deus inspirando. A
Apocalipse 3, a partir do versículo 20 ao 22. Vê, eu estou batendo à porta. Se alguém escuta meu chamado e abre a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Farei o vencedor sentar-se em meu trono junto a mim, da mesma forma que eu venci e sentei junto a meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Imagine que o teu interior é uma porta e diante dessa porta perceba a voz que Jesus está dizendo. Estou batendo à porta. Se alguém escuta meu chamado e abre a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Do interior abramos a porta. Farei o vencedor sentar-se em meu trono junto a mim, da mesma forma que eu venci e sentei junto a meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Então, pedir que essa presença de Deus invada todo o nosso ser, que a gente esteja sempre consciente dela, todas as nossas atividades. Essa comunhão eucarística, essa profunda comunhão entre nós e Deus, se visibilize em situações muito cotidianas, muito do nosso dia a dia. Por intercessão da Virgem Maria, por intercessão de todos os santos carmelitas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, fiquemos em paz. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Até mais.